A graça e a paz de nosso Senhor Jesus a todos. Quero convidá-los a mais uma vez tomarem suas Bíblias e abrirem-na primeira epístola de João, no capítulo 2, para que nessa noite possamos fazer a leitura dos versos 7 a 11. Primeira epístola de João, capítulo 2. Nessa noite faremos a leitura dos versos 7 a 11. Diz assim a Sagrada Escritura: Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, poderoso Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor e te pedimos, recebe nossa adoração. Recebe o culto que temos ofertado ao Senhor e, acima de tudo, honra o teu nome. Honra a tua palavra e faz com que ela seja pregada nesse momento. Que o Senhor, pelo poder que há em teu nome, possa nos abençoar. Em Cristo Jesus te peço isso. Amém. Queridos, até o momento nós temos meditado nessa carta de João, procurando retirar delas lições que venham a apontar marcas que caracterizem um verdadeiro cristão. Até o momento nós já contemplamos 5 dessas marcas. E a 6ª marca que evidencia uma conversão autêntica é o amor. Nós aprendemos através da leitura destes versos da primeira epístola de João que esta verdade ela está presente e essa característica ela precisa marcar a conversão de todo aquele que se diz crente em Cristo Jesus. Nós vemos, então, através da apreciação desta passagem, que o amor pelo povo de Deus é um tema recorrente em toda a Escritura. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos Deus, através dos seus escritores inspirados pelo Santo Espírito, tratando e trabalhando este tema. E nós concluímos então, através disso, que uma das características, ou melhor dizendo, a 6ª marca de um verdadeiro cristão é que ele deve amar os seus irmãos. Ele deve amar os seus irmãos em Cristo Jesus. Entretanto, uma compreensão correta acerca do que significa amar se faz necessário. Para que nós possamos entender esta característica, para que nós possamos entender a abrangência dessa verdade, nós precisamos entender o que significa amor. E por esse motivo, nós iremos nos deter apenas nos 2 primeiros versos da passagem que nós acabamos de ler. O evangelista João, aqui em sua primeira epístola, ele introduz essa 6ª prova da fé salvadora, afirmando uma verdade fundamental, quando diz no verso 7, Amados, não lhes escrevo um mandamento novo,
mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. O mandamento de amar a Deus, mas especificamente de amar os nossos irmãos, manifesta a santa vontade de Deus desde o início da sua revelação. Este mandamento de amar, ele não foi introduzido apenas na nova aliança. Muito menos foi trabalhado apenas no ministério de Cristo nos evangelhos. Este mandamento é muito mais antigo. E ele pode ser encontrado em toda a extensão do Antigo Testamento. E mais especificamente, nós poderíamos tratar deste mandamento quando nós analisamos a lei mosaica, lá em Levítico, capítulo 19, no verso 18. Apenas me escute. O texto sagrado diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Aqui, neste único versículo, nós encontramos um mandamento que, em certo aspecto, ele fundamenta muito da vontade de Deus para o seu povo no Antigo Testamento e para a igreja no Novo Testamento. Neste único mandamento, nós encontramos 3 importantes verdades sobre o que significa amar. E a primeira verdade que nós encontramos aqui neste versículo é que a lei de amar é uma expressão de quem Deus é. Em outras palavras, o mandamento divino tem suas raízes e fonte no próprio caráter de Deus. Deus, ele é essencialmente amor. João aqui ele descreve Deus como sendo este amor, e este amor é a fonte do amor que nós, como seus discípulos, temos para entregar e compartilhar com aqueles que são nossos irmãos. O amor, ele é a essência de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, no verso 8, o evangelista diz: pois Deus é amor. Perceba que o texto, ele não diz que o amor é Deus, mas ele diz que Deus, ele é a expressão exata do que significa amor. E se o amor é essencial em Deus, ele não pode existir sem ser o amor em que ele nos oferece. O amor necessariamente se manifesta em Deus. E este amor foi entregue aos homens. Então, essencialmente, nós aprendemos aqui que nós só podemos amar porque Deus, ele nos amou primeiro. E Deus nos amou primeiro porque ele é o amor. Esse versículo aqui de Levítico também pode nos ensinar uma segunda valiosa lição. Em segundo lugar, nós aprendemos que o amor do israelita por seu irmão, ele não deveria ser meramente emocional, mas ele deveria ser real e prático. De acordo com a lei israelita, tinham de amar uns aos outros, não se vingando, não guardando rancor, não matando, não roubando, não cometendo adultério, não dando falso testemunho ou fazendo qualquer coisa que impedisse a paz entre ele e o seu irmão. Embora o amor por nossos irmãos envolva, com certeza, nossas emoções, é sobretudo uma questão de vontade. Muitas vezes nós não queremos amar, mas nós precisamos amar. Nós devemos amar, porque o amor se manifesta em uma ação certeira e altruísta. Então, o amor cristão,
O amor que João aqui fala, o amor que nós herdamos de Deus, encontramos em Jesus, ele não pode ser um sentimento, mas uma ação. Uma ação vista, primeiramente, em Deus e depois dada àqueles que são chamados por Ele de seus filhos. Em terceiro lugar, aqui nós também poderíamos aprender que o amor ao próximo é um mandamento tão antigo e que ele é encontrado em todas as páginas do Antigo Testamento. Os seres humanos, eles possuem amor porque eles receberam o amor de Deus. Falei agora a vocês que Deus é amor. E a palavra do Senhor nos diz que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, que é amor, entregou aos homens, no momento em que os criou, parte de quem Ele é. Nós não somos criados diferentes de Deus. Nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Então o amor, ele faz parte da essência do homem. Mas nós poderíamos nos perguntar, mas por que muitos vivem sem amor? Ou porque muitos aparentam não possuir amor para dar? Porque embora tenhamos sido criados à imagem de Deus, o pecado que manchou esta imagem, que deformou esta imagem, muitas vezes encobre, envolve em trevas a luz do amor de Deus que habita no coração de todos os seres humanos. Desta forma, nós entendemos que o homem regenerado, ele recebe de Deus este amor. O amor que nós encontramos em todas as páginas do Antigo Testamento. O amor que nós encontramos na vida e na obra de Cristo. O amor pelos nossos irmãos. O amor fraternal. Amor que era parte integrante da mensagem original que chegou aos ouvidos dos cristãos naquele momento em que o apóstolo estava pregando. Desta forma, o sentido da expressão "este mandamento antigo" é a palavra que vocês ouviram, está no fato de que eles já haviam ouvido falar deste mandamento do amor. O apóstolo ele não está inventando uma mensagem nova, mas ele está nos dando aqui um novo sentido para este mandamento. É neste aspecto que ele diz: este mandamento que vocês ouviram é antigo, e um novo mandamento vos dou. Porque em Cristo, o mandamento do amor, o mandamento que já havia sido ensinado durante tantos anos, ele ganha um novo significado, ele ganha uma nova profundidade. E para que melhor possamos compreender o que eu quero dizer, eu lhes convido a voltarem sua atenção neste momento ao verso 8 deste capítulo. O verso 8 do capítulo 2 diz o seguinte: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro, nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Observem aqui o início do verso 8. O apóstolo ele começa esse versículo dizendo: por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aqui, meus queridos, não há nenhuma contradição em relação à informação que o apóstolo passou anteriormente. Não há nenhuma não há nenhuma contradição entre o verso 7 e o verso 8. Essas declarações, que aparentemente são contraditórias, elas apontam para a maior revelação da glória de Deus em todos os tempos. Deus sempre revelou seu amor desde o princípio.
Porém, a revelação do seu amor na pessoa e obra de Cristo excede em muito qualquer aspecto do seu amor que já havia sido revelado no Antigo Testamento. Porque Jesus, segundo palavras do próprio apóstolo João, é a prova de que Deus nos ama. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham vida eterna. E não somente isso, ele não apenas é a prova do amor de Deus, mas Jesus é a prova de que Deus nos ama. E nós podemos ver isso quando lemos lá Romanos capítulo 5, verso 8, quando o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus prova. Em Cristo, Deus prova o seu amor por nós. Cristo é a prova do amor de Deus por nós. É a prova de que Deus amou ao mundo de tal maneira que permitiu que o seu Filho se fizesse carne, nascesse como homem, vivesse e morresse. Mas em sua vida, a sua obra refletiu de forma clara o amor de Deus. Um estudioso da palavra, Lloyd John Ogilvie, ele diz: Jesus transformou este mandamento em um novo mandamento, no fato de que ele realmente chamou as pessoas a vivê-lo. Sua vida toda o encarnou. Esse mandamento se torna novo toda vez que permitimos que o seu prumo desafiador caia em nossos relacionamentos. A vida cristã é 1 milhão de novos começos, instigados pelo desafio sempre novo de amar uns aos outros como Cristo nos amou. É verdade que reorienta em meio ao conflito, e nosso mandato, quando lidamos com pessoas difíceis e impossíveis, e na prática do amor de alto preço, que o mandamento é na prática, do amor de alto preço, que o mandamento se torna outra vez novo. Conquanto o cristianismo doutrinário seja sempre antigo, o cristianismo experimental é sempre novo. O que é que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a principal marca do verdadeiro cristianismo está no amor. Não o amor que nós aprendemos no passado, um amor emocional, um amor sentimental, mas no amor prático, o amor vivo, o amor que é visto na vida e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, João não está entrando aqui em contradição. Tanto que na língua grega nós poderíamos entender que existem duas palavras utilizadas para traduzir a expressão novo. Uma delas é a palavra neos, que traz um sentido de novo em relação ao tempo. É algo que é temporalmente novo. Mas existe uma segunda palavra, e esta que é aqui utilizada, a palavra kainos, que tem o sentido de novo em termos de qualidade. Aqui, usando esta palavra kainos, João está nos dizendo que o mandamento para amar uns aos outros, ele passa a ter uma nova qualidade. Ele passa a ser qualitativamente novo, porque nós herdamos não da tradição do passado, mas nós herdamos da prática de Cristo Jesus. Prática essa que João viu ocularmente, mas que nós somos capazes de contemplar nas páginas do Novo Testamento,
especificamente nas páginas dos evangelhos. Simon Kistemaker, ele esclarece este ponto dizendo que nenhuma contradição há nas palavras de João. E para isso ele utiliza 3 aspectos para nos explicar. Primeiramente, ele nos diz que não há nenhuma contradição em relação ao aspecto literal. A palavra novo, em grego, ela sugere que algo antigo deu luz a algo novo. Que algo que era entendido no passado passa a ser compreendido de uma nova forma. Dessa maneira, o que foi aprendido no passado não deixa de existir, mas continua com um novo. Um bom exemplo para isso são os próprios testamentos. O Novo Testamento, ele foi anunciado pelo Antigo. O Antigo Testamento, ele preparou o caminho para que o Novo Testamento surgisse. Mas o fato do Novo Testamento existir não anula a importância, a validade e a aplicabilidade dos ensinos contidos no Antigo Testamento. Dessa mesma forma, esta nova qualificação do mandamento do amor não anula todo o ensino que nos foi dado no passado e herdado por nós, cristãos, a partir de Cristo Jesus. Um outro aspecto que faz com que esta declaração de João ela não seja contradicente é em relação ao aspecto teológico do que João aqui nos ensina. O conceito de próximo, contido em Levítico 19:18, que nós lemos anteriormente, inclui todo israelita, todo estrangeiro que viva na terra prometida e os enquadra como povo de Deus. Na época do Novo Testamento, Jesus ele deu um novo significado a este mandamento, incluindo não apenas aqueles que eram israelitas, não apenas aqueles estrangeiros que haviam se convertido ao judaísmo, mas ampliando ao ponto de dizer que nós devemos amar o próximo e falando que o inimigo é o nosso próximo. Falando que aqueles que muitas vezes eram desprezados, estes são o nosso próximo. Vemos isso, por exemplo, quando lemos a parábola do bom samaritano. Lemos isso, por exemplo, quando vemos inúmeras vezes o Senhor Jesus se sentando na mesa de publicanos, se sentando na mesa de pecadores. O nosso Senhor, ele amplia. Então, neste ponto, ele dá um novo sentido ao que significa amar ao próximo. E o terceiro aspecto que nós poderíamos afirmar que não permite que se torne contraditório esse ensino de João está na evidência do amor. E essa marca, ela era evidente em Jesus. O amor em Jesus era muito diferente do amor que os judeus conheciam. Isto era uma característica tão evidente em seu ministério que Jesus tornou-se conhecido como amigo de publicanos e pecadores. É isso que nós encontramos lá em Mateus 11:19. E isso não significa de maneira alguma que Jesus aprovava as ações pecaminosas de tais pessoas. Muito pelo contrário, nos mostra que sua empatia, que a sua acessibilidade aos necessitados era tão evidente que aqueles que se julgavam superiores unicamente pelo fato de serem judeus, que desprezavam, que marginalizavam eles, não eram capazes de aceitar. Como pode um mestre sentar-se na mesa de publicanos e pecadores? A Bíblia, meus irmãos, descreve a esses como nosso próximo. Em Cristo Jesus, aqueles que muitas vezes
são desprezados, desvalorizados, esses são nosso próximo. Se a comunhão cristã é caracterizada por tal amor, então esta será a marca inconfundível dos seguidores de Cristo. O seu amor caracterizará quem somos. Se somos seus seguidores ou não, olhe para a maneira com que nós amamos. E isso é importante de entender. É por esse motivo que o apóstolo João, ele explica que este novo mandamento, ele é verdadeiro, em primeiro lugar, nele. Voltemos nossos olhos ao verso 8. Por outro lado, o que lhes escrevo é um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele. A verdadeira natureza do amor brilha na obra de Cristo. Ele intensificou. Ele não apenas deu uma nova qualificação, mas ele deu uma nova intensidade ao mandamento do amor. Eu queria lhes convidar nesse momento a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Vamos lá no Evangelho de Mateus rapidamente. Mateus capítulo 5. Vamos fazer a leitura dos versos 43 a 48. Então, se você puder ler comigo, se você não estiver próximo de sua Bíblia por algum motivo, eu gostaria que você atentasse à leitura deste verso. Diz assim, Mateus capítulo 5, os versos 43 até o 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele fez o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Você consegue observar aqui o quão Deus intensifica este mandamento do amor? O seu próprio exemplo de amor, de dar a vida pelos seus inimigos, foi cumprimento deste mandamento. Em 1 João 4, nos versos 9 a 10, nós lemos o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Não consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É dessa forma que nós podemos afirmar que o mandamento de amar ao próximo é novo, pois em Cristo ele adquire uma nova intensidade. E esta nova intensidade, ela pode ser observada em 3 aspectos. O mandamento ele é novo em profundidade. O novo mandamento de Cristo nos desafia a sairmos dessa superfície rasa de dizermos aos outros que nós os amamos. Isto é mais do que amar ao próximo como a si mesmo, uma vez que Cristo nos amou e a si mesmo se entregou em nosso lugar. Será que nós somos capazes de fazer isso? Mas é isso que Cristo exige de cada um de nós. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos estar dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16 diz: nisto
conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Este mandamento também foi intensificado, porque o mandamento ele se torna novo em extensão. Jesus redefiniu o significado de próximo. Próximo não é apenas aquele que está do nosso lado. Próximo não é apenas aquele de quem nós gostamos, de quem nós amamos. Mas próximo é todo aquele que precise da nossa compaixão. Independente de raça, independente de posição, independente de quem ele é, nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Em Jesus, o amor, ele busca o pecador. Para os rabinos judeus ortodoxos, o pecador era uma pessoa a quem Deus queria apenas destruir. Judeus desprezavam os pecadores, consideravam-os indignos de receberem o amor de Deus. Repudiavam os gentios, consideravam eles como combustível do fogo do inferno. Porém, Deus amou ao mundo. Deus nos deu o seu Filho. Deus provou o seu amor por nós na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não nos amou por causa dos nossos méritos. Ele não nos perdoou por causa da nossa riqueza. Ele não nos perdoou por causa da nossa beleza ou por causa dos talentos que poderíamos ofertar a Ele. Ele nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Ele perdoou aqueles que lhe pregaram na cruz. O novo amor, ele deve alcançar a todos, sem fazer discriminação. O novo amor, ele deve incluir todos, sem fazer acepção. O novo amor, ele deve abranger a todos, sem exceção. E é este amor que a palavra de Deus qualifica como amor de Cristo. É este amor que caracteriza o verdadeiro cristão. Em Jesus este amor foi intensificado. E esse amor também se torna novo em experiência. Andar em amor e andar na luz são sinônimos. Quando conhecemos a Deus, nos tornamos filhos da luz. Na vida cristã, as trevas vão se dissipando, pois estas não podem prevalecer sobre a luz. Na vida cristã, a verdadeira luz, que é Cristo, já brilha. Quando Jesus nasceu, o sol nascente das alturas visitou o mundo. Seu nascimento foi o início de um novo dia para a humanidade. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus, ele é o sol da justiça. A vida cristã é resplandecer este sol. A vida cristã deve refletir essa luz que recebemos dele. E essa luz, ela pode ser refletida através da prática do amor. Por este motivo, nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para amar e viver uma vida que experimente, que reflita esse amor. Olgierd, ele diz que o antigo mandamento se torna novo todas as vezes que vemos a verdade de Cristo penetrar as trevas do preconceito.
romper as trevas e trazer luz em demonstrarmos amor àqueles que estavam perdidos. Na luz, nós vemos pessoas que passam necessidade, que sentem a necessidade de serem amadas, de serem guardadas, de serem cuidadas. Ao se dissiparem as trevas, a realidade da necessidade do indivíduo é demonstrada. E novamente, nós somos desafiados a amar. Mais uma vez eu chamo a atenção para o fato de que esse amor não pode ser um amor por sentimento, mas um amor prático. Um amor que é capaz de sair do seu próprio conforto para que Cristo seja engrandecido. Os cristãos, meus queridos, já foram libertos, já foram desarraigados deste mundo perverso. E eles já começaram a saborear os poderes da era por vir. John Stott, ele diz que este pensamento ele pode ser entendido ao fato de que o amor se torna um novo mandamento toda vez que um cristão pratica este mandamento e reflete a luz de Cristo aonde ele chegar. E é por este motivo que João continua no verso 8. Aquilo que é verdadeiro nele, mas não somente nele. Aquilo que é verdadeiro também em vocês. Ou seja, aquilo que é verdadeiro nos crentes. Aqui, João claramente nos mostra que uma das maiores evidências de uma verdadeira conversão é o amor do crente por Deus, é o amor do crente por seus irmãos em Cristo, é o amor do crente pela igreja. Essa é a prova incontestável de que somos discípulos de Jesus, que o obedecemos e que cumprimos este mandamento. Mandamento que prefigura a ordem que o apóstolo ouviu do próprio Senhor Jesus, quando ele disse, lá em João, capítulo 13, verso 34 e 35, apenas me escutem. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Será que nós compreendemos o que é amar? Bem, lembre-se, o amor está em Cristo. A vinda do Senhor Jesus ao mundo foi como a luz da manhã que lentamente dissipava as trevas. Em sua vida e obra, nós podemos compreender o que amar significa. Então, se por acaso você ainda não sabe o que é amar, olhe para Cristo. Se volte para a vida e obra de Cristo. Entenda de uma vez por todas: aqueles que estão em Cristo são como luminares, brilhando no céu, refletindo a luz do amor de Deus, através do Santo Espírito que hoje faz morada nos crentes. Nós concluímos com isso. A sexta característica de um verdadeiro cristão é o amor que ele demonstra por seus irmãos em Cristo. E para
para termos essa característica e para contemplarmos esta característica, nós precisamos exercitar o nosso amor a Deus de todo o coração. O amor de Deus, ele não deve somente ser pregado, ele deve ser apreciado. Ele deve ser exercitado por nós. Se Deus nos amou, esse amor ele deve provocar uma resposta. Se não amamos a Deus e aos nossos semelhantes, este é um sinal de que nós não temos em nós o amor de Deus. E por este motivo, nós não somos seus discípulos. Lembre-se, em várias passagens das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos o amor de Deus como marca principal. Este foi o primeiro e o maior mandamento. Deus disse que nós devemos amá-lo. E Jesus também nos ensinou o segundo maior mandamento, que é amar ao nosso próximo. Portanto, nós temos a oportunidade de exercitar este amor, amando em primeiro lugar ao nosso Deus, mas amando também ao nosso próximo. Não podemos nos esquecer disso. Guardemos em nosso coração as palavras do piedoso Francisco de Assis, quando ele disse: pelo amor, o cristão é conhecido. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. A Ele toda honra e toda glória, para sempre. Amém.